Salve, meu concurseiro, professor Tiago Oliveira aqui. Iniciamos agora, pessoal, nossa operação Carnaval para o concurso da PMCE. A gente tem um edital, né, que deve estar saindo em breve, né, pessoal, 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Note, pessoal, que é um estado que tem ótimas condições de trabalho, uma remuneração excelente. Inclusive, tivemos um reajuste agora, o professor é soldado daqui da Polícia Militar, dou aulas aí há 10 anos para o concurso da PMCE e outros estados também. Eu lembro, pessoal, que estava R$ 4.500 no líquido, já com os descontos, né? Eu acho que aumentou um pouquinho aí, deve ter ido para 4.700 ou 4.600 e pouco. Isso no líquido, pessoal. Eu estou tirando aqui que você não tem nenhuma gratificação, né? Porque se você for para um especializado, um choque, um raio da vida, aumenta em média mais R$ 1.200. Eu estou colocando aqui que você não tira serviço extra, né? Porque serviço extra aí você consegue fazer mais uns 1.500 tranquilo, tá bom? Aí tu somando tudo isso aí, tu tem teu salário, fora mês de 13º e por aí vai. Então, para um concurso de nível médio, o salário está excelente, as condições de trabalho estão excelentes. Hoje, a Polícia Militar do Estado do Ceará conta com armamento de última geração, armamento de guerra. Sig Sauer, Glock, tá bom, pessoal? A Polícia Militar hoje opera com Glock, né? Então, nós temos armas .40, 9mm, viaturas aí também, né, de excelente qualidade, Trailblazer, Duster e por aí vai, né, dentre outros. L200, então é uma polícia que está extremamente equipada, né? O governo tem muita preocupação em equipar a polícia, né? Fardamento novo, por aí vai, né? Então vale muito a pena estudar, é uma carreira top. Para ser nível médio ainda, pessoal, tá excelente. E, como a gente já sabe, é um dos últimos concursos de nível médio, porque nós já temos uma legislação federal que ela dá até o ano de 2029, 2029, né? Se eu não me engano, é 2029, para que todas as polícias de todo o país, né, as polícias militares, sejam de nível superior para soldado, beleza? Iniciamos aqui essa operação, aqui vai ser direto ao ponto, o professor não vai enrolar muito, apesar de que eu já comi 2 minutos de vocês, né? Mas só uma mensagem para vocês, pessoal, antes da gente começar, tá bom? Aqui a gente não vai enrolar muito. Nós estamos agora no dia 1º de março, né? Pleno carnaval, né? E é claro que eu não poderia deixar de falar aí para você, concurseiro que está me assistindo, eu não poderia de deixar aqui o meu reconhecimento, nada mais do que reconhecimento, né? De você estar aqui agora, nesse momento, né? Enquanto que o mundo lá fora escolhe a folia, você escolheu o quê? Você escolheu o seu propósito. Tudo nessa vida, pessoal, tem a sua hora, certo? E há um tempo certo para cada coisa que você vai fazer, né? A Bíblia ela nos ensina dessa forma. Eu me lembro, pessoal, que quando eu estudava, eu perdi 2 carnavais. Eu gostava de curtir, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu gostava, eu admito para vocês, dava maior valor ali, curtir, tomar uma cervejinha e tal, brincar. Mas naquele momento eu tive que abrir mão, né? Passei 4 dias, ó, estudando direto, meu amigo, não piscava nem o olho. E aí, pessoal, você está passando pela mesma situação. Esse é o seu tempo de preparação. É o seu tempo de se abdicar do que é momentâneo. Abdique-se do que é momentâneo. E você foca para alcançar algo que é definitivo. Tá bom? O concurso da Polícia Militar está muito difícil, muito concorrido e não é para qualquer um. É para aquele cara que realmente ele tem capacidade, ele tem coragem de sacrificar o hoje para viver o amanhã com honra. Então, pessoal, eu tenho que reconhecer você que está aqui nesse momento comigo em busca de aprovação, né? É muito bonito ver, pessoal, que o aluno aprovado, né, aquele aluno que vai passar mesmo, ele entende que cada segundo da preparação dele conta. Cada dia de estudo é um passo a mais rumo à farda, né, rumo à aprovação. Enquanto muitos concurseiros aí que se dizem concurseiros estão na rua curtindo aí na folia, você que está aqui comigo agora, você está construindo o seu caminho, você está construindo o seu futuro, certo? Está se abdicando de uma coisa passageira, de uma coisa momentânea, para uma coisa que é definitiva, que é o seu cargo público. Né? O concurso não espera não, pessoal. Sua vaga não vai estar lá reservada não. Você tem que correr atrás. Ou você conquista o que vai acontecer, ou alguém vai tomar o teu lugar. Infelizmente a vida é assim, tá bom? Então, vamos lá começar. Hoje a gente vai estudar organização político-administrativa, né? Tá aqui o edital de vocês, o último edital, né? Nós vamos estudar direito constitucional. Deixa só o professor ajustar aqui para vocês a tela rapidinho.
Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar aqui, né, noções de direito constitucional, conforme o teu último edital, e nós vamos estudar a organização do Estado, né, a organização político-administrativo, União, Estados, Distrito Federal, município e territórios. Assunto aqui que sempre costuma cair em prova. O tópico 1, pessoal, também passei muitas aulas sobre o tópico 1. Se você abrir aí o canal do professor, você vai ver várias aulas sobre o nosso tópico 1, direitos e garantias fundamentais e por aí vai. Show? Esse assunto aqui é quase um dos mais complexos, tá bom? Mas a gente vai explicar de forma que vai ficar muito fácil para você. A gente vai explicar de forma que fique muito fácil para você. Então vamos lá, pessoal. Organização do Estado, que é o nosso conteúdo. Primeiro, pessoal, para você entrar na organização política administrativa, né, na organização do Estado, você tem que ser um aluno com pré-requisitos. Eu preciso que você tenha pré-requisitos para quando nós entrarmos lá nas competências, né, na letra da lei seca, que é o mais cobrado, a gente consiga ter como interpretar, como fazer ali as devidas ligações, né, em relação às competências. Se você não tem a visão do macro, do todo, você vai ter muita dificuldade de dominar esse assunto e vai ter dificuldade de acertar questões. Então, no momento, eu vou entrar na base teórica com vocês e vocês terão que adquirir esses pré-requisitos para facilitar os nossos estudos. Então, veja, pessoal, ó, vamos lá. Olha o que é que diz a nossa letra aqui da lei, né? Nossa Constituição de 88, na parte da organização do Estado. Ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Nós temos também o artigo 1º, né, que vem falar, ó, que a República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel, guarda isso aqui, ó, é indissolúvel, dos estados, municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos e por aí vai. Show? Então, nós estamos estudando o que aqui, pessoal? Isso aqui, ó, organização do Estado, organização do Estado. E aí você tem que entender, tá bom? Como que funciona essa organização do Estado. Vamos colocar aqui para o professor que eu vou te explicar bem direitinho. Vamos lá, pessoal. Qualquer coisa eu abro aqui até um quadrozinho branco para poder te explicar, para poder esquematizar. Pessoal, quando a gente fala de organização do Estado, é um Estado como um país, tá bom? Como o Brasil, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente chama de Estado. Tá bom? Não é o estado do Ceará, o estado... Calma, não vão confundir as coisas, tá bom? A doutrina, pessoal, ela traz, né, os elementos constitutivos de um estado. O que é o elemento constitutivo de um estado? É o que você precisa para ser considerado como um estado. Quer um exemplo, pessoal? Se você pegar... Vamos ver aqui uma região que é bem atribulada aqui, que tem muito problema, o Oriente Médio, né? Se você pegar o Oriente Médio, você vai ver lá a questão dos palestinos, né? Que eles têm uma certa dificuldade, né, de ter ali o seu país, o seu Estado formado. Eles enfrentam uma série de dificuldades, inclusive o conflito lá com Israel. Eu posso dizer que a Palestina ela é um Estado, ela é um país? Depende, pessoal. O Brasil, por exemplo, reconhece eles como um Estado, tá bom? Só que muitos organismos internacionais e outros países também não dão reconhecimento ainda como o Estado, né? O Estado palestino. A ONU já tentou dividir lá, né? Ali naquela parte do Oriente Médio, tentou delimitar o território da Palestina, certo? Só que no tempo os palestinos não quiseram, né? Eles acharam ruim a região que foi escolhida ali, e Israel ficou com tudo aí. Mas vamos lá, pessoal. Por que muitos países e até organismos internacionais não reconhecem a Palestina, por exemplo, como um Estado, como um país? Porque, pessoal, eles têm um problema relacionado ao território, tá bom? Eles não têm um território fixo ali, tá bom? E para que eu tenha um estado, pessoal, eu preciso de uma base espacial, eu preciso de um território. Ora, se você abrir o mapa, você vai ver que tem o território do Brasil, ele é delimitado, eu tenho aquela base espacial, eu tenho um domínio espacial, né? O domínio ali que espacial, que é o domínio material. Perfeito? Então, eu preciso ter um território, eu preciso da dimensão física, né, sobre o qual o Estado vai exercer os seus poderes. E a Palestina tem uma dificuldade em relação a isso. Então, veja, pessoal,
a gente já vê aqui, certo? Que para que eu tenha um estado, primeiro, eu preciso de quê, pessoal? Ó, primeiro, para que eu tenha aqui um estado, tá bom? Estado aqui que eu digo é uma nação, um país, perfeito, pessoal? Eu preciso aqui, pessoal, ter eu preciso ter o quê, pessoal? Um território. Eu preciso ter um território. Somente um território? Óbvio que não, pessoal. Preciso também ter o povo, tá bom? Preciso ter o povo. Só que esse povo, pessoal, muito cuidado. O povo, ela é a dimensão pessoal do Estado, ou seja, são os seus nacionais. São os seus nacionais, beleza? O povo. O povo são os seus nacionais, perfeito? E eu preciso também, pessoal, o que está faltando aqui, pessoal? Eu tenho território, eu tenho o povo, o que está faltando? Óbvio, pessoal, está faltando um governo, tá bom? Um governo. E aqui, pessoal, vou precisar de um governo soberano. Eu preciso de um governo soberano. Então, vocês podem ver, pessoal, vocês podem ver através dessa esquematização que para que eu tenha um Estado, eu preciso de alguns elementos. Quais são os elementos constitutivos de um Estado? Território, povo e um governo soberano. Eu preciso disso aqui para ter um Estado. A questão palestina, pessoal, é que eles têm vários problemas, tá bom? Inclusive relacionado ao território, né? Eles não têm, a ONU tentou, né? Se eu não me engano, foi depois da Segunda Guerra Mundial, ela tentou criar o Estado palestino, só que eles mesmos não quiseram. Houve um problema, eles não gostaram lá do espaço geográfico do território que foi escolhido ali para eles. E até hoje a gente vive esses conflitos. Perfeito, pessoal? E aí, pessoal, veja bem. Você já sabe o que é o território. O que é o território, pessoal? É a dimensão física sobre a qual o Estado exerce os seus poderes. É o domínio espacial, onde vigora uma ordem jurídica, né? Nós temos que ter uma ordem jurídica, né? Nós temos um contrato social dentro daquele território, perfeito? Para que a gente organize o Estado, né? Como que vai funcionar o poder político dentro daquele Estado. E eu tenho também, como elemento constitutivo do Estado, o povo, como eu mostrei para vocês. Lembra, pessoal? Tá aqui, ó, o povo, tá bom? O povo. Quem é o povo, pessoal? São os seus nacionais. São os seus nacionais. Então, o povo, senhores, é a dimensão pessoal do Estado. São os nacionais. Eu preciso de mais o que, pessoal? Como terceiro elemento, eu preciso de um governo, pessoal. O governo, o que é o governo? O governo é a dimensão política. É a dimensão política. Ele deve ser soberano. Por isso que eu coloquei governo soberano. Então, eu tenho aqui a dimensão política, né? E o governo deve ser soberano. Professor, eu sempre tive dificuldade de saber o que é um soberano. O que é um soberano, professor? Quem pode tudo? Pessoal, o soberano no caso, como é que eu posso definir soberania? É quando a vontade, né, ela não se subordina a nenhum outro poder. Tá bom? Por isso que eu digo que o governo é soberano. A vontade do governo, ele não se subordina a nenhum outro poder. Seja no plano interno, dentro do território, ou no plano internacional. Professor, inclusive no plano internacional, professor, mas eu sei que existe a ONU, professor. Existe a ONU, né? Um organismo internacional que foi criado depois da Segunda Guerra para evitar conflitos. Mas, meu aluno, você concorda comigo que só o que ocorre hoje é conflito? Olha o tanto de guerra que a gente está tendo, Rússia, Ucrânia, né? Israel, né? Tá em guerra direto ali, né? Com outros países, né? Em tese, né? Organizações terroristas, né? Como a gente pode falar. Então, a todo momento a gente tem guerras. E a ONU não dá conta. A ONU não dá conta. A ONU é mais como um fórum internacional. A ONU, pessoal, elas são os próprios países. É como se fosse um fórum de discussão. No final sai tudo desorganizado e não se resolve nada. Por quê? Porque, pessoal, eu não tenho um governo mundial. Não tenho um governo que governa o mundo como um todo. Eu tenho um mundo em que cada estado é soberano. Tá bom? Ou seja, a ONU, ela não tem legitimidade para impor que determinado país faça X ou faça Y. Ela não pode ferir, ela não tem poder para ferir a soberania de um país, porque eu não tenho um governo único no mundo, governo central, não tenho.
Cada estado é soberano. Tem suas constituições, tem suas leis, tem seus costumes, tem sua cultura, tem sua linguagem, tá bom? A cultura dos países lá do Oriente Médio é diferente da cultura dos países aqui da América do Sul, da América do Norte, né? Muita coisa lá que eles consideram normal, aqui é violação de direitos humanos. Então a gente vai ter esse embate. Então veja, não tem um governo do mundo. Por isso que a ONU ela fica meio que impotente, falta legitimidade para a ONU agir. Por isso que ela não consegue atingir o objetivo. A gente tem um organismo internacional totalmente enfraquecido, em que os países pisam, ó, não estão nem aí. Por quê, pessoal? Porque cada estado detém sua soberania. O governo de um estado ele é soberano, ou seja, a sua vontade não se subordina a nenhum outro poder. Tanto falando no âmbito interno, no plano interno, como também no plano internacional, no plano fora do estado. Perfeito, pessoal. Então lembra, para que eu tenha um estado, pessoal, o que é que eu tenho que ter aqui, ó? Eu tenho que ter um território, o povo e um governo soberano. Simples assim. Então, para resumir, pessoal, o que é um Estado? Né? O que é o conceito de Estado? O Estado ele é uma associação humana, que é o povo, lembra? Eu tenho uma associação humana que está localizada em uma base territorial, né? Uma base espacial, né? Ela está radicada nessa base espacial, que é o território, que vivem sobre o comando de uma autoridade que tem, né, eles estão sujeitos a um poder, uma autoridade que não se sujeita a nenhum outro. Perfeito? Basicamente, esse é o conceito de Estado. Né? E aí, pessoal, o Estado ele tem diversas maneiras de se organizar, ele tem várias formas de se organizar. E é isso que nós iremos estudar. As formas de Estado. Por quê? Porque os estados, eles têm diferentes maneiras de se organizar. Logo, eu tenho diferentes formas de estado. E o que é forma de estado? Sempre que se falar, meu aluno, de forma de estado, é a maneira pelo qual o poder está distribuído no interior do estado. Perfeito? Ou seja, a distribuição territorial do poder. Eu vou colocar até para vocês, pessoal, porque senão vocês vão ficar voando, tá bom? Então veja, pessoal. Nós vamos estudar aqui, pessoal, isso aqui, ó. Formas de estado. É o que nós iremos estudar. Forma de estado. E o que é forma de estado? Vou até colocar aqui, ó. Formas de estado. Deixa eu até ver aqui se tá saindo aí. Tá saindo. Formas de estado. Beleza. Pessoal, o que são formas de estado? Forma de estado, pessoal, é a maneira. Então veja, senhores, ó, formas de Estado é a maneira pelo qual ó, o poder, vou até destacar aqui, está o que ó, distribuído no interior do Estado. É isso que nós vamos estudar agora, nesse momento. Vou criar um aluno que tem pré-requisitos, um aluno que vai ter total facilidade. E aí, pessoal, quando a gente vai estudar as formas de Estado, né, nós vamos estudar algumas formas de Estado que é interessante, que é cobrado em prova. Apesar de que o Brasil ele adota só uma forma de Estado. Mas nós temos, por exemplo, um Estado unitário, nós temos uma confederação, nós podemos ter também uma federação. E eu vou colocar para vocês aqui para a gente poder estudar. Ok? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Então veja, pessoal, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa só o professor fazer aqui uma telinha branca para vocês. Então, vamos colocar aqui, pessoal, ó, tela em branco. Vamos estudar formas de estado. E eu vou colocar, pessoal, as principais características de cada forma de estado que nós iremos estudar. Beleza, senhores? Vamos lá. Formas de estado. Senhores, nós temos aqui a confederação, nós temos a federação
nós podemos também ter o que a gente chama de Estado unitário. Lembrando, pessoal, que o professor não vai acelerar muito a aula, os conceitos aqui, porque eu estou formando um aluno com pré-requisitos. Então, se você está com um pouquinho de pressa, é só aumentar a velocidade, acho que é por aqui por baixo, ó, no YouTube, que aí vai ficar bacana, vai acelerar um pouquinho para você, tranquilo? Então, a gente vai com calma. Senhores, a gente vai ter que diferenciar para a prova o conceito de confederação, o conceito também de federação e de Estado unitário. A gente vai ter que diferenciar isso aqui para a sua prova. Perfeito? É bem cobrado aqui também nas provas de concurso público. Lembrando, pessoal, que eu vou trabalhar totalmente em cima do concurso de vocês, PMCE. Eu vou colocar questões também aqui, nós vamos resolver muitas questões, mas dentro da banca de vocês, que possivelmente vai ser a IDECAN, e questões que mais caem nas provas das polícias militares de outros estados, que é muito forte para cair para vocês. Então não se preocupe que vai ser um estudo individualizado. Senhores, Estado unitário, vamos começar por esse aqui. Até porque, pessoal, o Brasil já foi um Estado unitário. O Brasil já foi um Estado unitário. Vamos ver uma característica interessante. Pessoal, quando se fala de Estado unitário, né, lembra, pessoal, que nós estamos estudando aqui o quê? A maneira pelo qual o poder está distribuído no interior do Estado. Como se distribui esse poder. Quando eu falo de Estado unitário, o poder político está territorialmente centralizado. Olha a palavra-chave, pessoal. Olha a palavra-chave. O poder está o quê, pessoal? O poder está o quê? Centralizado. Simples assim. O que quer dizer, professor? O que quer dizer? Quando eu falo, pessoal, de um Estado unitário, nesse tipo de Estado, o poder político ele está territorialmente centralizado. Eu tenho uma centralização política do poder. O poder, pessoal, é como se ele tivesse centralizado em um único núcleo, em um núcleo estatal único, do qual desse núcleo é que saem todas as decisões. No Estado unitário, pessoal, eu só tenho um centro produtor de normas, somente um. Eu centralizo, está tudo centralizado. Quer um exemplo, pessoal? O Brasil, ele já foi um Estado unitário, né? Lembra, pessoal, da Constituição do Império? Pronto, lembra lá das monarquias, né, pessoal? Nesse tempo, nós tínhamos um Estado unitário. Perfeito? Durou até a Constituição de 1891. Perfeito, pessoal? Então lembra, quando a gente fala de Estado unitário, o poder político ele está territorialmente centralizado. Eu tenho uma centralização política do poder. O centro produtor de normas é apenas um. Eu só tenho um centro produtor de normas. Um exemplo era o Brasil no tempo lá da Constituição do Império. Perfeito, pessoal? Então, lembra disso. Lembra, pessoal, daquele governo que nós tínhamos, né? Que era um governo monárquico, hereditário, nós tínhamos o poder moderador e por aí vai. É só para você entender aqui as formas de Estado. Perfeito. Então, vamos colocar aqui, né? Estado unitário, só mais uma característica, ó. Uma característica aqui para ficar completinho, né? Ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, pessoal, ó, um núcleo estatal único. Perfeito? E desse núcleo estatal único, pessoal, saíam todas as decisões. Tá bom? Só existe um centro produtor de normas. Isso é um Estado unitário. Perfeito?
o Brasil já foi Estado unitário, tá bom? Até a promulgação, né, da Constituição de 1891, né, nós temos a Constituição do Império, né, de 1824, que nós tínhamos um Estado unitário. Perfeito, pessoal. Nós temos aqui um Estado unitário. Confederação, senhores. O que é uma confederação, né? Vou deixar a federação por último, porque a federação é o que é adotado, é a forma de Estado adotado pelo Brasil, né? A nossa forma de Estado é a federação. Nós temos um Estado federal. Pessoal, confederação, ela é a união de estados, só que esses estados, pessoal, eles são estados soberanos. Nós temos uma união de estados soberanos. Esses estados soberanos, eles se associam voluntariamente, eles se unem voluntariamente para conseguir objetivos em comum. Um exemplo, defesa militar, cooperação econômica, facilidade de trabalho, né, de comércio, por exemplo. Só que olha só, pessoal, presta atenção. Na confederação, cada estado membro que se une, que se associa, ele mantém a sua soberania, ele não perde sua soberania. E eles podem se separar a qualquer momento. Quer um exemplo de confederação? Pessoal, na doutrina é controvérsia, tem uma discussão se a União Europeia é ou não é uma confederação. Há uma discussão, não é um assunto que ele já está ali, né, já tem eu não tenho ali uma concordância entre a doutrina, mas vamos supor que a União Europeia fosse uma confederação. Você vê que lá na União Europeia eu tenho vários países da Europa que se uniram e formaram, né, essa união, né? E aí, pessoal, você vê que nós temos países que são estados soberanos, eles têm soberania. Eles só se juntaram, pessoal, por quê? Porque eles têm objetivos em comum. Eles têm, por exemplo, objetivo ali comercial, você poder trabalhar em outro país, né? Você poder ali tirar tributos, taxas ali de produtos que vão de um país a outro. Às vezes objetivo militar também, né? Com essa guerra que está tendo lá na Rússia, agora que eles vão querer se unir mesmo, né? Mas também, pessoal, note que confederação é a união de estados que são soberanos, né? Por isso que a gente teve o Brexit, né, pessoal? Nós tivemos o Brexit, né? Em que vocês lembram que teve um país, pessoal, que saiu da União Europeia, né, pessoal? Se eu não me engano, pessoal, foi a Inglaterra, né? Que ela saiu da União Europeia, né? Por quê? Ela pode sair? Pode, pessoal, porque a confederação, como eu falei, é a união de estados soberanos. Eles se associam voluntariamente para atingir os seus objetivos, sejam objetivos militares, econômicos, né, e políticos também. Mas, pessoal, cada estado mantém sua soberania. Eles podem se separar a qualquer momento. E muito importante, pessoal, a confederação ela é regida por um tratado internacional. Quem rege essa confederação é o tratado internacional. Nós vamos ver, pessoal, que no caso da federação, nós vamos ver que é a própria Constituição. Ela tem como fundamento a Constituição. Enquanto que na confederação, a confederação é regida por um tratado internacional. Eles não têm uma Constituição única, né, como acontece na federação. Então vamos colocar aqui as características mais importantes da confederação. Vamos lá. Vamos colocar aqui, pode ser cobrado na sua prova. A confederação, pessoal, o que é? Ela é uma união de estados, só que são estados o que, pessoal? Soberanos. Que se unem voluntariamente, ou seja, pessoal, eles se associam voluntariamente para atingir objetivos comuns. Exemplo, pessoal, cooperação econômica, é um exemplo, né? Objetivo militar também a gente pode colocar como exemplo, perfeito, defesa,
por aí vai. Olha a observação importante, cuidado, pessoal, observação importante. A confederação, ela é regida por tratado internacional. Tratado internacional. Perfeito, senhores? Diferente da federação. Nós vamos ver que a federação, ela vai ter fundamento, né? Ela vai ter como fundamento a Constituição, tá bom? Então, veja que eu tenho um tratado internacional. Deixa eu até colocar aqui. Aqui eu tenho um tratado internacional. Perfeito, pessoal. Show de bola. Então, dessa forma, pessoal, você já entendeu o que é a confederação. A gente pode ir para a federação, né? A federação, essa cai muito em prova. Pessoal, o que seria uma federação? Eu até coloquei o mnemônico para você, ó. Deixa eu ver aqui se o professor colocou aqui, tá aqui, ó. Essa, pessoal, é a forma de Estado que é adotado pelo Brasil, né? Nós temos uma federação. É só você lembrar, ó, forma de Estado, lembra do F e do E, ó. Forma de Estado, você vai lembrar do F e do E, que forma o quê? Ó? Federação, certo? Então, ó, para lembrar, ó, forma de Estado, as duas iniciais formam FE, de federação. É a forma de Estado do nosso país, a federação. Perfeito? Cuidado que nós temos formas de governo, nós temos sistema de governo e nós temos regime de governo. Tudo isso aqui é diferente. Forma de governo, nós temos a república. Sistema de governo, presidencialismo. Regime de governo, a democracia. Nós vamos estudar também separadamente um a um. Nós estamos estudando agora isso aqui, ó. Formas de Estado. Formas de Estado. Show de bola? Então vamos lá. Federação, pessoal. Federação. Nesse tipo de Estado, pessoal, o poder político ele está territorialmente descentralizado. Lembra do Estado unitário, pessoal? O que acontece no Estado unitário? No Estado unitário, o poder político ele está o quê? Territorialmente centralizado. Eu tenho uma centralização política do poder. O poder ele está centralizado em um único núcleo, em um núcleo estatal único. Né? Eu só tenho um centro produtor de normas. Já na federação, não, pessoal. Quando eu tenho uma federação, esse tipo de Estado, nesse tipo de Estado, o poder político ele está descentralizado. O poder político ele está territorialmente descentralizado. Eu tenho várias pessoas jurídicas com capacidade política. Cada uma delas vai ter o quê? Autonomia. Cada uma delas será dotada de autonomia política, tá bom? Eu tenho, em vez de eu ter um único centro produtor de normas, eu tenho vários centros produtores de normas. Perfeito? Logo, quando eu tenho um Estado federal, eu tenho pluralidade de ordenamentos jurídicos. Um exemplo de federação, pessoal, o Brasil. O Brasil é um bom exemplo, né, em que nós temos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Todos eles têm o quê, pessoal? Autonomia. Vamos ver aqui na nossa letra da lei? Vamos lá. Então veja, senhores, ó. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos têm o quê, pessoal? A autonomia, todos autônomos no termos dessa Constituição. Essa é a nossa organização, nosso tipo de Estado. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, note que o Brasil é um exemplo de federação. É um Estado federal, em que nós temos os entes federativos. Né? Quais são os entes? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Todos eles, pessoal, são dotados de autonomia. Eles possuem autonomia política, que é garantida pelo quê? Pela própria Constituição, pessoal. Nossa fonte aqui de estudo é a Constituição. E é interessante, pessoal, que na federação eu tenho uma união indissolúvel, né? Não pode separar, é indissolúvel. Eu tenho uma união indissolúvel dos entes autônomos,
que tem fundamento aonde? O fundamento é na própria Constituição. Lá é que nós vamos ver o pacto federativo, né? E a nossa Constituição, ela protege esse pacto federativo contra violações. Então, pessoal, a federação ela não pode ser desmantelada. Eu não tenho direito de secessão, tá bom? Não tenho direito de secessão, não pode separar, perfeito? Então, vamos colocar aqui as principais características. Inclusive, pessoal, no nosso próprio artigo 1º tem, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, pessoal, união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, perfeito? Muito cuidado. Então, algumas características da federação. Pessoal, quando eu tenho federação, o poder político está territorialmente descentralizado. Descentralizado. Que significa dizer, pessoal, tem várias pessoas jurídicas que têm capacidade política, cada uma delas tem autonomia. Eu tenho vários, ó, vou colocar aqui, ó. Vários. Eu vou colocar aqui, ó, vamos lá, ó. Fica mais interessante, ó. São vários os centros produtores de normas. São vários os centros produtores de normas, né? Logo, pessoal, tem aqui, ó, pluralidade de ordenamentos jurídicos. Coloca essas observações. Um exemplo aqui, pessoal, é o Brasilzão, ó. O Brasil, pessoal, ele é um estado federal, em que eu tenho aqui, pessoal, eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Perfeito, pessoal. Todos eles aqui têm o quê, pessoal? Tem autonomia, tá bom? Todos têm autonomia política e quem garante é quem, pessoal? É a Constituição Federal, nossa Constituição de 88. E lembra, pessoal, quando eu tenho federação, eu tenho uma união indissolúvel de entes autônomos. Não pode separar, pessoal. Tem um pacto federativo. Então, quando se fala de federação, não há direito de secessão. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar de vermelho, ó. Não há direito de secessão. Perfeito? Coloca essa observação. E aqui, pessoal, você consegue até enxergar, né, a diferença da federação para confederação, né? O professor colocou até uns quadriculados aqui sem querer, olha aí, mancha, fuleiragem. Aqui você consegue enxergar a diferença, né, da federação e da confederação. Veja bem, pessoal, ó, quando eu falo aqui da federação, senhores, o que que eu tenho aqui, ó? O que que eu tenho aqui quando eu falo de federação? Na federação eu tenho aqui, ó, uma união indissolúvel perfeito? Os entes federados são autônomos,
autônomos. Os entes federados são autônomos. E eles têm como fundamento, ó, fundamento, a própria Constituição. Não confunda na prova, senhores, com a confederação, ó, confederação. Não vamos confundir. Qual é a diferença, pessoal? Na confederação, eu tenho uma união também, só que é uma união dissolúvel. Dissolúvel. Aqui, pessoal, ó, os entes são soberanos. Por isso que eles podem separar caso queiram, tá bom? Porque eles são soberanos. E eles têm como fundamento, ó, eles têm como fundamento o que, pessoal? Tratado internacional ou acordo internacional. Perfeito, pessoal. Deu para enxergar isso aqui? Fácil. Logo, pessoal, nós temos que continuar estudando sobre federação, porque cai muito em prova, né? E a forma de Estado que é adotado pelo nosso grande Brasilzão. Perfeito, pessoal? O Brasil é um Estado federal. E nós vamos estudar algumas características da federação que é muito cobrado em prova. É muito cobrado mesmo. Então, vamos lá. A federação, pessoal, conforme a gente já estudou, né, ela tem como característica principal essa descentralização do poder político. Eu descentralizo o poder político. E aí, pessoal, esses entes federativos, eles são dotados de quê? De uma autonomia. Eles possuem autonomia. E essa autonomia, ela vem se manifestar através de 4 aptidões, certo? 4 características que a gente vai ter que ver aqui, 4 aptidões. Se eu tenho autonomia, pessoal, se eu digo assim, eu tenho autonomia, eu como ente eu tenho autonomia. Se eu tenho autonomia, eu vou poder me auto-organizar, tá bom? Ou seja, os entes federativos, pessoal, eles têm competência para se auto-organizar, perfeito? Eles vão se auto-organizar. O que significa se auto-organizar? Um exemplo, os estados, eles vão se organizar através das constituições estaduais. Eu tenho constituições estaduais. Se você puxar e botar aí, Constituição do Estado do Ceará, vai ter, tá bom? Que é um exemplo de poder constituinte derivado decorrente, né? Quando vocês forem estudar poder constituinte. Os municípios, professor. Os municípios, pessoal, eles também se auto-organizam. Eles têm as suas leis orgânicas. Perfeito? Então, eu tenho aqui, como eu tenho autonomia, é óbvio, eu também vou ter aqui uma auto-organização. Perfeito? Eu tenho que ter também, pessoal, autolegislação, tá bom? Professor, qual é a diferença de autolegislação para auto-organização? Pessoal, há uma polêmica também na doutrina. Muitos autores entendem que a capacidade de autolegislação está dentro da auto-organização, perfeito? Mas a gente tem que trazer diferenciando porque é o que as provas de concurso tem cobrando. Vem cobrando ultimamente. Então, o que é autolegislação? Legislação vem de legislar. Legislar, criar leis, pessoal. Então, a autolegislação é a capacidade que esses entes têm, né, os entes federativos, de editar suas próprias leis. Eles vão criar suas próprias leis, perfeito? Por isso que a gente fala que na federação nós temos diferentes centros produtores de normas. Eu tenho pluralidade de ordenamento jurídico. Eu vou ter lei, por exemplo, federal, vou ter lei estadual, eu vou ter lei municipal, por aí vai, perfeito? Eu vou ter também, pessoal, como terceiro item aqui, a autoadministração. O que é autoadministração? Pessoal, os entes federativos, eles vão exercer as suas atribuições administrativas, tributárias, financeiras, perfeito? Então, é o poder que esses entes têm de exercer suas atribuições, seja ela administrativa, seja ela orçamentária, tributos. Eu tenho tributos, por exemplo, né, estadual, eu tenho tributo municipal, perfeito? Então, isso é o que? Chama-se de autoadministração, né?
Eu também tenho as leis orçamentárias do estado, do município. Então, os entes federativos, eles vão elaborar os seus próprios orçamentos, por exemplo. Eles vão arrecadar seus próprios tributos, eles vão fazer suas próprias políticas públicas. Isso é auto-administração. Claro, pessoal, que seguindo a repartição de competências, né? Nós temos uma repartição de competências prevista na nossa Constituição, que é o objeto de estudo. Eu também tenho que ter, pessoal, autogoverno. O que seria o autogoverno? Os entes federativos ele tem poder para eleger os seus próprios representantes. É por isso que o Estado vai eleger o quê? Os governadores, que é o chefe do executivo estadual, e os seus prefeitos, né? No caso dos municípios, que é o chefe do executivo lá do município. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. A federação, pessoal, veja só. A federação, ó, conforme a gente já estudou, ela tem como característica central ó, a descentralização do poder político. Eu tenho descentralização do poder político. Os entes federativos ó, são dotados de autonomia política, que se manifesta por meio de 4 aptidões. Então, veja, ó, eu tenho aqui ó, auto-organização, autolegislação, auto-administração e autogoverno, pessoal, porque eu tenho uma autonomia. Essa autonomia ela vai se caracterizar por isso aqui, ela se manifesta por meio disso aqui, ó. Perfeito? Lembra, pessoal, que eu comentei com vocês um a um. O que seria, pessoal, a auto-organização? Auto-organização, os entes federativos têm competência para se auto-organizar. Exemplo, no âmbito dos estados, pessoal, ó, dos estados, eu tenho a Constituição estadual, por exemplo. No âmbito dos municípios, eu tenho também, no âmbito dos municípios, pessoal, chama Lei Orgânica dos Municípios, tá bom? Lei Orgânica. Perfeito. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de poder constituinte derivado decorrente, né? Então, veja, pessoal, que a gente chama aqui auto-organização, né, pessoal? A gente chama aqui de quê? A gente fala que os entes federativos têm competência para se auto-organizar. Coloquei o exemplo para vocês. Autolegislação, cuidado que boa parte da doutrina considera já como auto-organização, mas para efeito de prova sempre é feita essa diferenciação. Então, autolegislação, pessoal, autolegislação é a capacidade de quê, ó? É a capacidade de os entes federativos editarem suas próprias leis. Simples assim, pessoal. Simples assim. Simples assim. É por isso que eu digo que eu tenho diferentes centros produtores de normas, né? Pluralidade de ordenamentos jurídicos. Autoadministração, pessoal. Autoadministração ó, é o poder que os entes têm para exercer suas atribuições de natureza administrativa, por exemplo, tributária e orçamentária. Perfeito, pessoal? Perfeito? Então, por exemplo, eles elaboram seus próprios orçamentos, arrecadam seus próprios tributos, executam suas políticas públicas e por aí vai, claro que dentro dos limites da Constituição. E o que seria, pessoal, o autogoverno? Muito fácil, pessoal. Autogoverno, lembra que os entes têm poder para eleger seus próprios
seus próprios representantes. Então, por exemplo, governadores, no âmbito dos estados, os prefeitos, no âmbito dos municípios. Show? Então lembra, pessoal, os entes federativos são dotados de autonomia política, que se manifesta por meio de 4 aptidões. Quando eu digo que tem autonomia política, ele pode se auto-organizar, perfeito? Ele pode se auto-organizar, ele vai autolegislar, vai editar suas próprias leis, eu vou ter uma auto-administração, vai exercer suas atribuições aí, né? E eu tenho autogoverno. Tem que lembrar disso aqui para a prova, pessoal. Tem que lembrar disso aqui para a sua provinha. Perfeito, pessoal? Vamos passando, senhores, vamos passando. Eu tenho também, pessoal, mais algumas características que a gente vai ter que estudar. Então, vamos lá, ó. Na Constituição de 88, ó, essa decisão política se revela logo no artigo 1º, ó, que a gente fala lá, ó. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do município e do Distrito Federal. Podemos afirmar que uma federação ela deve possuir as seguintes características. Pessoal, muito fácil isso aqui porque a gente já falou bastante sobre isso. Então vamos lá, ó, vamos falar rapidinho de forma bem resumida. Ó. Repartição constitucional de competências é o que a gente vai ver aqui, pessoal. Nós temos uma repartição bem clara de competências. Então, para que eu tenha uma ação estatal eficaz, cada ente é dotado de uma gama de atribuições que lhe são próprias. Perfeito? Então, quem é que vai definir é a própria Constituição. Então, ó, cada ente é dotado de atribuições que lhe são próprias. Isso nós vamos estudar um a um, perfeito? Nós vamos ver mais lá na frente. Indissolubilidade do vínculo federativo. A gente já falou também, pessoal. Quando eu tenho uma federação, ó, não existe direito de secessão. O que significa, pessoal? Os entes federativos, eles têm um vínculo indissolúvel. Tá bom? Não pode separar, não pode se tornarem, eles não podem se tornar independentes, perfeito? Tem que levar isso para a sua prova. Nacionalidade única, senhores. Não tem muito o que comentar aqui, pessoal. Quando eu falo de nacionalidade única, os cidadãos dos estados, né, dos estados da federação, eles têm nacionalidade única. Perfeito, pessoal. Quem nasce em Minas Gerais, São Paulo ou Pernambuco, tanto faz. Vai ter o quê? Nacionalidade brasileira, tá bom? Não vou nem comentar nada aqui com vocês, não. Perfeito? Rigidez constitucional. O que seria a rigidez constitucional? Pessoal, rigidez constitucional, vamos lá. Quando eu falo, pessoal, de rigidez constitucional, em um Estado federal é necessário que eu tenha uma Constituição escrita, tá bom? Existe país, pessoal, que eu não tenho Constituição escrita, tá bom? No caso do nosso país, ela é escrita. Então, eu preciso que exista uma Constituição escrita e também rígida. Para quê? Para que eu tenha uma proteção do pacto federativo. Perfeito, pessoal? Então, veja, pessoal, para que eu venha a modificar a Constituição, emendar a Constituição, eu preciso que tenha um processo mais dificultoso, né, mais solene, né, por isso que ela é rígida. E lembra, pessoal, no nosso país, no Brasil, esse princípio federativo ele é uma cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser objeto de deliberação de emenda constitucional que tende a abolir, não pode ser abolido da nossa Constituição, perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, veja, pessoal. Rigidez constitucional. Eu preciso de uma Constituição
escrita e rígida. Que venha a proteger o que? O Pacto Federativo. Lembrando, pessoal, lembrando para vocês, ó, o princípio federativo na nossa Constituição, ela é uma cláusula pétrea. O que significa dizer, pessoal? Não pode ser objeto de discussão, né? Eu não posso ter emenda que venha a abolir o Pacto Federativo, né? O princípio federativo não pode, é cláusula pétrea. Existência de mecanismo de intervenção, né? Nós vamos entrar um pouco também nessa parte da intervenção, que seria, né, esses mecanismos, pessoal, deixa eu ver aqui se está... Pronto, vamos lá. O que seria esses mecanismos de intervenção? Pessoal, eu acabei de falar para vocês, pessoal. Quando eu tenho uma federação, não há direito de secessão. Não existe direito de secessão em uma federação. Assim, pessoal, se eu tenho atos que contrariam o Pacto Federativo, eles poderão dar ali ensejo aos mecanismos de intervenção, seja ela uma intervenção federal ou estadual, depende do caso. Quando eu utilizo esses mecanismos de intervenção, pode ficar suprimida, mas é de forma temporária, tá bom, pessoal? Fica suprimida temporariamente a autonomia política de um ente federativo. Perfeito? Isso é o mecanismo de intervenção. Existência de um tribunal federativo. Pessoal, nós temos no nosso país um tribunal federativo no Brasil. Qual é, pessoal? É o próprio STF. Para que serve o tribunal federativo? Nada mais, pessoal, do que solucionar litígios que envolvendo os entes. Perfeito? Para isso que vai existir o Tribunal Federativo. No nosso caso, o STF, pessoal, é quem atua como Tribunal Federativo. Perfeito? No Brasil, quem atua é o STF. Perfeito? Quando eu tenho, por exemplo, conflito entre a União, um exemplo, eu tenho um conflito entre a União e os estados. Ou até mesmo, pessoal, pode ser Estado versus Estado. Perfeito, pessoal. Agora, cuidado. O STF não julga conflitos envolvendo o município, tá bom? Não julga conflitos que envolvem o município. Participação dos entes federativos na formação da vontade nacional. O que significa isso aqui, senhores? Vamos lá. Quando eu falo da participação dos entes federativos na formação da vontade nacional, eu digo que dentro da federação, pegando como exemplo aqui o Brasil, eu tenho que ter um órgão legislativo que vai servir como representante dos poderes regionais, dos estados. No nosso país, no caso, seria o Senado Federal. O Senado Federal é quem representa os estados, né? Eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Veja, pessoal, que nós temos aqui o Congresso Nacional, né? Congresso Nacional. Como vocês sabem, ele é bicameral. Bicameral. Nós temos aqui a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Perfeito? E nós temos aqui, senhores, nós temos aqui o Senado. Senado Federal. Que representa o quê, pessoal? Os estados e o Distrito Federal. Perfeito, pessoal. Por isso que ele fala assim, participação dos entes federativos na formação da vontade nacional. No caso, através do quê, pessoal? Do Senado. O Senado Federal, que é o órgão legislativo representante dos poderes
regionais, que representam os estados. Muito fácil, né, senhores? Muito fácil. Perfeito, pessoal. Nós estamos evoluindo. Acabou, professor? Ainda não, meu aluno, ainda não. Nós temos mais algumas classificações que tem que ser estudada também, que cai muito em prova, tá bom? Vamos aqui para a lousa aqui para a gente poder acelerar, terminar logo, que nós já estamos com muito tempo de aula, né? Como a gente sabe, pessoal, não há homogeneidade entre as federações. Ao contrário, cada uma delas possui características peculiares. Isso levou a doutrina a estabelecer diferentes classificações para as federações. Então, eu tenho algumas classificações que caem muito em prova, pessoal, cai muito. Então, vamos para a primeira, pessoal, ó, quanto à origem. Pessoal, quando a gente fala aqui quanto à origem, a federação ela pode ser formada por agregação, ou ela pode ser formada por desagregação. Ou por agregação ou por desagregação. Também pode ser chamada de segregação, né? Desagregação ou segregação. Como que funciona? Pessoal, note que nós estamos falando em relação à origem da federação, tá bom? Quanto à origem, como ela surgiu. Então, vamos dar exemplos aqui, pessoal. Vamos dar exemplos. Primeiro, pessoal, quando nós temos federalismo por... Lembra, pessoal, a classificação, né, das federações quanto à origem, ela pode ser por agregação ou por desagregação. Vamos falar primeiro do federalismo por agregação. Pessoal, o federalismo por agregação, né, ela ocorre, pessoal, a partir de uma reunião de estados soberanos. Eu tenho estados soberanos que decidem se unir, tá bom? Se unir, perfeito? Então, eu tenho uma reunião de estados soberanos, né, que já preexistiam anteriormente, tá bom? Só que eles vão abrir mão ali, claro, né, da sua soberania para poder se unir. Quer um exemplo, pessoal? O próprio Estados Unidos, senhores, os próprios Estados Unidos, eles se agregaram. Por quê? Porque, pessoal, eu tinha 13 colônias, né? E essas 13 colônias se uniram, tá bom? Fizeram um movimento que a gente chama de movimento centrípeto, né? Que é direcionado para o centro. Eles se agregaram, tá bom? Então, quando fala de federalismo por agregação, a formação do Estado Federal ocorre a partir da reunião de estados soberanos que pré-existiam, né? Esse tipo de federação é a dos Estados Unidos, né? A partir das 13 colônias. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar no quadro para vocês. Veja só, pessoal. Quanto à origem, pode ser por agregação, né, como a gente viu, ou por desagregação. Quando a gente fala, né, do federalismo por agregação, eu tenho aqui, pessoal, a reunião de estados soberanos que pré-existiam. Então veja, pessoal, eu tinha aqui, por exemplo, 13 colônias, certo? Não vou colocar as 13 ao mesmo tempo, perfeito? Que decidiram se unir, tá bom? Se unir, formando uma federação, perfeito? Só que aqui, pessoal, a gente chama de federação por agregação, tá bom? Um exemplo aqui das 13 colônias que vieram a formar os Estados Unidos, um exemplo histórico que a gente tem. Ele é um federalismo por agregação, tá bom? Para dentro, a gente chama disso aqui, pessoal, de movimento centrípeto, tá bom? Movimento centrípeto. Direcionado para o quê? Para o centro. Perfeito? Professor, cai em prova, cai, tá bom? Então você pode chamar. Pessoal, note que nós estamos falando quanto à origem, tá bom? Nós estamos pegando o fato histórico, como se formou esse federalismo. Então, o primeiro pode ser por agregação, certo? Que
que a formação do Estado Federal ocorre a partir da reunião de Estados soberanos que pré-existiam. Exemplo, os Estados Unidos, né, que se formou a partir das 13 colônias, perfeito? Que se agregaram, formaram aqui um movimento centrípeto, beleza? E aí, pessoal, nós temos também o federalismo por desagregação, desagregação. Vou até colocar aqui para não confundir, por desagregação. Ou você pode colocar por segregação, também pode vir assim nessa prova. Nesse caso, pessoal, eu tinha um estado unitário. Eu tinha um estado unitário que se descentraliza, tá bom? Eu vou até apagar isso aqui, pessoal, porque senão vai ficar pouco espaço. Vamos apagar aqui, ó. No caso, pessoal, do federalismo por desagregação, ó, um estado que antes era unitário, se descentraliza politicamente. Exemplo, pessoal, BR, o Brasil. O Brasil é um exemplo, pessoal. Quer ver? O Brasil, quanto à origem, tá bom? Nós estamos falando quanto à origem. A gente pode falar que ele é um federalismo por segregação ou desagregação. Por quê? Porque o Brasil era um estado unitário, que depois se descentralizou politicamente. Perfeito? Lembra, pessoal, que até 1891 o Brasil era um estado unitário. Depois que veio a Constituição de 1891, a gente passou a ter um Estado federal. Então, antigamente, nós tínhamos as províncias, você lembra? Chamavam-se províncias. Essas províncias se tornaram Estados-membros e passaram a ser dotadas de autonomia política e até hoje é assim. Perfeito? Então, nesse caso, como eu tinha um Estado unitário, um Estado que era uma coisa só, era centralizado, ele descentralizou politicamente. O movimento é para fora, o movimento é de dentro para fora, é direcionado para fora. Logo, pessoal, esse é o movimento centrífugo, né? Que é o contrário de centrípeto, é centrífugo, para fora. Você tem que entender esse conceito. Então, veja, pessoal, desagregação, um Estado que antes era unitário, se descentraliza politicamente. Agora é assim, ó, tem um Estado unitário que agora se movimenta para fora, tá bom? Para fora. As províncias se tornaram o quê, pessoal? Se tornaram estados, perfeito? Isso aqui é o que a gente chama, pessoal, de movimento centrífugo, tá bom? Movimento centrífugo, que é direcionado para fora. Você tem que saber, pessoal, você tem que saber isso aqui. Tem que saber por quê? Porque é cobrado em prova. Coloca no teu caderno bem direitinho. Então, vamos resumir, pessoal? Vamos resumir tudo isso aqui? Vamos resumir. Vamos lá. Volta para cá para o professor. Vamos resumir, pessoal. Quando a gente fala, pessoal, quando a gente vem classificar as federações, nós temos em relação à origem, né, de como surgiu as federações, elas podem ser formadas por agregação ou por desagregação ou segregação. Pode se chamar de desagregação ou segregação. Quando eu falo de federalismo por agregação, agregar é unir, pessoal, agregou, certo? O que acontece? Eu tenho estados soberanos que pré-existiam e vêm a se unir. Eles se reúnem, eles se agregam, eles se juntam, eles estão fora e se unem. Um exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós tínhamos 13 colônias que decidiram se juntar, formando uma federação. Então é de fora, eu tenho uma força direcionada para o centro, agrega para o centro. Eu chamo isso aqui de movimento centrípeto, mas é relacionado à origem, tá bom? É relacionado à origem. Então é por centro. A tua prova vai perguntar
tá bom? Porque nós temos também em relação à concentração de poder. Aqui eu estou falando quanto à origem, então se direciona para o centro. Federalismo por agregação. Nós chamamos de movimento centrípeto. Já o federalismo por segregação, ó, segregar, ó, desunir, né, pessoal? Segregação, separação. Quando eu falo de federalismo por segregação, eu tinha um estado que era unitário, é uma bola, o estado unitário, que ele decide, ó, se descentralizar politicamente. Ó, aqui eu tenho um movimento direcionado para fora, ó, ele estava no meio, era unitário, se descentralizou, ó, foi direcionado para fora. Então eu tenho um estado que antes era unitário, ó, unitário, poder centralizado, poder político centralizado, que se descentralizou. O Brasil é um exemplo. O Brasil era um estado unitário, certo? E aí, com a Constituição de 1891, passou a ser um estado federal. As províncias viraram os estados, né, pessoal? Os estados aí, que detêm o quê? Autonomia política. Então, eu digo que essa federação, a federação por desagregação, ela se formou a partir de um movimento centrífugo, direcionado para fora. Perfeito, pessoal? Tem que saber essas classificações. Coloca no teu material, perfeito? Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar. Note que nós estamos falando quanto à origem do federalismo. Agora nós vamos falar quanto à concentração de poder, né? Relacionada à concentração, como é concentrado o poder. Pessoal, eu sei que vai ficar um pouco difícil para vocês, tá bom? Isso aqui, mas você tem que prestar atenção. Isso aqui, pessoal, é pré-requisito para que você tenha facilidade na hora de estudar o conteúdo. Então, vamos lá. Pessoal, quanto à concentração de poder, é só o professor afastar um pouquinho para cima aqui, para não atrapalhar. Pronto. Quanto à concentração de poder, as federações, nesse caso aqui, relacionadas à concentração de poder, mesma coisa, elas podem ser centrípetas, elas podem ser centrípetas ou centrífugas. Mais uma vez, relacionado à concentração de poder e não à origem. Tem que prestar atenção como é que a banca vai te cobrar isso aqui. Perfeito? E eu tenho que explicar cada um para vocês. Pessoal, falando em relação à concentração de poder, certo? Ela pode ser uma federação centrípeta. Lembra, pessoal, que o movimento centrípeta é direcionado para o centro. Então, eu tenho uma concentração de poder direcionado para o centro. Eu tenho uma concentração de poder que é direcionado para o centro. Quando eu falo de federação centrífuga, a concentração de poder vai para os extremos, para a periferia. Ela é direcionada para fora. Então, os estados vão ter maior concentração de poder. Enquanto, quando eu falo de federação centrípeta, que é para dentro, o poder está concentrado no centro. O governo central ele vai ter maior parte do poder. Tá bom? Então, eu tenho uma maior concentração de poder na União. Certo? Em detrimento dos estados. Então, veja, pessoal, quanto à concentração de poder, eu posso ter uma federação centrípeta, para dentro. Ou seja, eu tenho uma concentração de poder no centro. Então, lembra, pessoal, que o movimento centrípeto é direcionado ao centro. Logo, quando eu tenho uma federação centrípeta, o poder está concentrado no centro. O governo central ele tem maior parte do poder. Eu tenho uma maior concentração de poder na União em detrimento dos estados. Isso é uma federação centrípeta. Já a federação centrífuga, o poder está concentrado, lembra do movimento centrífugo, pessoal? Centrífugo é direcionado para fora. Então, o poder está direcionado lá está concentrado na periferia. Vamos colocar, pessoal, aqui, Então, nós, pessoal, quando eu falo, pessoal, da federação centrípeta, tá bom? Centrípeta. O poder está concentrado aqui, no centro, O poder está concentrado no centro. Tá bom?
Está concentrado no centro. Já quando eu falo na federação centrífuga, pessoal, o poder está concentrado aqui, ó. O poder está concentrado aqui. Perfeito? Então, senhores, vamos lá. Vamos com o professor. Vamos entender isso aqui, porque tem que ficar muito claro na tua cabeça. Eu acho até melhor a gente anotar, pessoal, porque aí você vai ler e vai ficar melhor. Quando eu falo de federação centrípeta, mais uma vez, lembra, pessoal, movimento centrípeto é direcionado para o centro, centrípeto, centro. Quando eu falo de federação centrípeta, o poder está concentrado no centro. Simples assim. O que é que eu quero dizer, pessoal? O governo central tem maior parte do poder. Então, eu tenho maior parte do poder na União, em detrimento dos estados. Eu tenho maior poder na União. O Brasil é um exemplo de federação centrípeta, perfeito, pessoal? O Brasil é um exemplo de federação centrípeta em relação à concentração de poder. Por quê? Porque quanto à origem, o Brasil ela é centrífuga, ela é por desagregação, porque eu estou falando da origem. Você tem que entender o contexto histórico para poder aprender isso aqui. Já, pessoal, em relação à concentração de poder, eu tenho a federação centrífuga. Lembra, pessoal? Centrífuga. O movimento centrífugo é direcionado para fora. Logo, pessoal, na federação centrífuga, o poder está concentrado na periferia. Ou seja, pessoal, as entidades regionais, os estados ali daquele país, por exemplo, ele tem maior parte do poder, ele vai ter maior parte das competências. Eu tenho uma descentralização, eu tenho menor concentração de poder. Show, pessoal? Vamos lá, vamos citar exemplos, né? Talvez com exemplos vocês possam entender. Vamos falar primeiro exemplo da federação centrípeta. Mais uma vez, pessoal, movimento centrípeto, o que é movimento centrípeto? É direcionado ao centro, ao meio, ao centro. E quando a gente fala de concentração de poder, eu tenho uma federação que ela pode ser centrípeta ou centrífuga. Na federação centrípeta, o poder ele está concentrado no centro, ele está no meio. O governo central ele tem o quê? Ele tem a maior parte do poder. Eu tenho uma concentração de poder na União, em detrimento dos estados. Quer um exemplo, pessoal? O Brasil, pessoal, Brasil. Geralmente, pessoal, as federações em relação à origem, quando elas se formam por um movimento centrífugo, certo? Que é o exemplo do Brasil em relação à origem, tá bom? Elas têm uma tendência a serem centrípetas em relação à concentração de poder, porque concentra na União, né? Então, por exemplo, direito penal, pessoal, quem é que pode ali legislar sobre direito penal? A União, pessoal, a União, tá bom? Então, veja que eu tenho uma concentração de poder, Então, o Brasil é uma federação centrípeta. Ele é o governo central, a União, ela detém a maior parte do poder. Já, pessoal, na federação centrífuga, que é para fora, o poder está mais concentrado lá nos extremos, né, na periferia. As entidades regionais, os estados, por exemplo, ele tem maior parte do poder. Então, eu tenho uma grande descentralização, eu tenho menor concentração no governo central. Exemplo, Estados Unidos, os Estados Unidos. Então, nota, pessoal, como a banca vai pegar o aluno. Por quê? Quanto à origem, os Estados Unidos, eu posso classificar ele como uma federação por agregação, né? Ou seja, eu posso dizer que ela foi formada por um movimento centrípeto, não é isso? Mas quanto à concentração de poder, ela é o contrário. Quanto à concentração de poder, ela é uma federação centrífuga, tá bom? Por quê? Porque
eu vou ter uma grande descentralização, eu vou ter menor concentração de poder no governo central. Quer um exemplo? Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, pessoal, por exemplo, tem pena de morte lá. Só que a pena de morte tem estado que tem e tem estado que não tem. Cada estado vai legislar sobre o seu direito penal, tá bom? Então note que eles têm ali, a gente tem uma maior descentralização, a gente tem grande descentralização, eu tenho menor concentração de poder no governo central, tanto que os estados podem falar sobre direito penal, o que no nosso país não é possível, tá bom? O direito penal é um todo, né, para o país todo, perfeito? Então muito cuidado com isso. Vamos colocar aqui. Então veja, pessoal. Então, quanto à concentração de poder pode ser centrípeta, né? O poder está concentrado no centro. O exemplo aqui, pessoal, é o Brasil. BR é um exemplo, perfeito? Já, pessoal, a federação centrífuga, né? Um exemplo aqui é os Estados Unidos, né? O EUA. Tá bom, pessoal? Show de bola. Perfeito? O poder está concentrado na periferia. Ou seja, as entidades regionais, ela detém maior parte do poder, a maior parte das competências. Eu tenho uma grande descentralização, eu tenho menor concentração de poder no governo central. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos para mais alguns aqui, ó. Quanto ao equacionamento de desigualdades, pessoal, infelizmente é cobrado, o professor não pode pular, tá bom? Aqui, pessoal, eu posso ter, ó, quando eu falo sobre equacionamento de desigualdades, as federações, né, ó, ela pode ser simétrica e assimétrica. Então aqui eu posso ter o federalismo. Posso ter um federalismo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu posso ter um federalismo simétrico ou assimétrico. Vamos lá, meu aluno. Vamos lá, meu aluno. Foco, força e fé. O professor também está cansado, mas a gente tem que continuar firme e forte. Quando eu falo, pessoal, que eu tenho um federalismo simétrico, eu posso dizer aqui que eu tenho uma homogeneidade, ó. Homogeneidade, tanto no âmbito cultural, como no âmbito do idioma, né? Ou seja, nós temos o mesmo idioma, né, pessoal, para todo o país, né, todo o estado, perfeito? Também, pessoal, é relacionado a desenvolvimento, perfeito? Já no federalismo assimétrico, senhores, no federalismo assimétrico, eu tenho uma heterogeneidade, né? Vamos colocar aqui, ó. Heterogeneidade. Também da mesma forma, pessoal, ó. Eu vou ter uma diferença de idioma, né? De cultura, de desenvolvimento. Perfeito? O Brasil, professor, ele é considerado um federalismo simétrico ou assimétrico? Pessoal, apesar de que nós temos o mesmo idioma, né? Note, pessoal, que nós temos problemas no nosso país relacionados ao desenvolvimento, perfeito? No Brasil, por exemplo, nós temos uma grande desigualdade regional. Às vezes um estado é mais rico, outro estado é mais pobre. Nós temos diferenças socioeconômicas. Então, cria uma controvérsia, tá bom? Para a prova, pessoal, com base nas questões que o professor já resolveu, né, antes de fazer aqui o material de vocês, é mais seguro considerar o Brasil como uma federação assimétrica, tá bom? Ela é assimétrica, perfeito? Pode ser cobrado na sua prova. Ela é assimétrica. Vamos lá, vamos continuar. Quanto à repartição de competências, mais uma, pessoal, quanto à repartição de competências. Pessoal, quando a gente fala de repartição de competências, nós temos a federação dual, e a federação cooperativa. Opa. Vamos botar aqui. Federação cooperativa.
Professor, é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Lembrando, pessoal, que o Brasil é uma federação cooperativa, e você vai entender por que que é cooperativa. Porque, pessoal, os entes federados, eles vão exercer sua competência em conjunto com os outros, né, conforme a Constituição. Por isso que eu digo que o Brasil é uma federação cooperativa. Então, vamos lá. Bem rápido, pessoal, para a gente terminar. Na federação dual, né, essa federação dual, ela pode ser chamada de federação clássica, tá bom? É federação dual ou clássica. Os entes federados, nesse caso, eles têm competências próprias, né? Essas competências, elas são exercidas sem qualquer comunicação com os demais entes, tá bom? Eles não vão se comunicar nesse caso. Eu tenho pouca interferência do governo federal em questões estaduais. Já na federação cooperativa, que é o caso do Brasil, os entes federados, eles vão exercer suas competências em conjunto com os outros. Isso você vai ver se materializando na Constituição. As competências são repartidas pela Constituição, né, de modo que eu tenho uma atuação conjunta dos entes federativos. Se você tem dúvida, é só você ler o artigo 23, que vai falar da competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 24, né, que é a competência de legislar concorrentemente, né, da União, dos estados e do Distrito Federal. Vocês vão ver, né, sobre direito tributário, financeiro, penitenciário e por aí vai. Orçamento, perfeito? Então, lembra que o Brasil, pessoal, ó, o Brasil, ele é uma federação cooperativa, tá bom? Em relação à repartição de competência. Pessoal, vamos resumir agora a Federação Brasileira, tá bom? Vamos resumir a Federação Brasileira. Então, vamos lá, ó. A organização político-administrativa, né, ó, da República Federativa do Brasil compreende o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos são o quê, pessoal? Autônomos. Todos são autônomos. Cuidado, pessoal. Cuidado. Eu preciso dar uma observação para vocês. Muito cuidado para a sua prova. Muito cuidado. Veja só. Presta atenção. Pessoal, autonomia e soberania é a mesma coisa? Óbvio que não, pessoal. Óbvio que não. A autonomia, ela é diferente de soberania. Os entes federativos, quem são os entes? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eu posso dizer que eles são autônomos. Eles são autônomos. Ou seja, eles podem se auto-organizar, eles vão ter autolegislação, auto-administração e autogoverno, dentro dos limites da Constituição. Perfeito. Porém, pessoal, posso dizer que eles têm soberania? Não, pessoal, não. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Então, cuidado. Os entes federativos, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm autonomia. Eles são dotados de auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autogoverno, conforme a nossa Constituição. Porém, pessoal, eu tenho a questão da soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. A soberania, ela é um atributo apenas da República Federativa do Brasil. É claro, pessoal, que a União é que vai representar a República Federativa do Brasil no plano internacional, tá bom? Mas a União, ela só possui autonomia, jamais soberania. Isso pode cair na tua prova. Toma muito cuidado com essa situação, perfeito? Brasília é a capital federal, né, conforme a nossa letra da Constituição, e vamos falar sobre os territórios federais para poder finalizar. Então ele fala assim, ó, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em estados ou reintegração ao estado de origem são regulados em lei complementar. Pessoal, muito cuidado com os territórios nacionais. Por quê, senhores? Por quê? Senhores, os territórios nacionais, eles não são entes federativos. Então, cuidado, ó, coloca assim no teu material. Ó, os territórios não são entes federativos. Não são entes federativos. Ou seja, não possuem autonomia política. Show? Então, professor, qual seria a natureza jurídica dos territórios? Pessoal,
tem um pouco de controvérsia, tá bom? Mas a doutrina majoritária entende que o território federal, a natureza jurídica dela é de autarquia federal, perfeito? Então, ó, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Em outra aula, pessoal, a gente fala mais um pouco sobre os territórios. Mais uma observação, senhores, que é importantíssima para a gente poder terminar mesmo e concluir uma aula bem completa. Eu posso dizer também, pessoal, que a Federação Brasileira, vamos só colocar aqui um pouquinho maior. Eu posso dizer que isso aqui cai em prova, viu, pessoal? A Federação Brasileira é de terceiro grau. A Federação Brasileira é de terceiro grau. Meu aluno, o que que você imagina quando o professor fala que a Federação Brasileira ela é de terceiro grau? O que que você consegue entender, pessoal? É simples. Eu digo que a Federação Brasileira ela é de terceiro grau porque, vamos lá, vamos pegar um conceito também histórico. Até a promulgação da nossa Constituição de 88, né, ou seja, antes da nossa Constituição de 88, os municípios não eram considerados como entes federativos, é isso mesmo. Os municípios não eram considerados como entes federativos. Com a promulgação da nossa Constituição de 88, agora sim, os municípios passam também a ser dotados, né, a terem autonomia política. É por isso que hoje a nossa doutrina reconhece, né, que a Federação Brasileira ela é de terceiro grau. Por quê? Ó? Vamos lá, vamos anotar aqui bem direitinho para você poder entender, vai ficar até mais fácil. Por quê, pessoal? Porque eu tenho autonomia dada à União, certo? Aos estados e aos municípios. Perfeito, pessoal? Por isso que ela é de terceiro grau. Por quê? Porque eu tenho autonomia dada à União, aos estados e aos municípios. Por isso que a gente chama, é como se fosse assim, ó, primeiro, segundo, terceiro grau. Por isso que eu digo que a Federação Brasileira ela é de terceiro grau. Por que é de terceiro grau, senhores? Porque a autonomia é dada a um ente central, que é a União, a um ente regional, que é os estados, e a um ente local, que é os municípios. Perfeito? Como nós vemos aqui, né, no nosso próprio artigo 18. Ó. Compreende, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos no termos dessa Constituição. Perfeito. Então, senhores, aqui é a nossa primeira aula da nossa Operação Carnaval de Direito Constitucional. Perfeito? Se o aluno quer a continuação, quer que a gente continue todo dia nesse projeto, não tem muito segredo. Curte o vídeo, perfeito? Curte o vídeo, comenta para aumentar o engajamento e compartilha no grupo de estudo. Tá lá no grupo de estudo, copia o link, cola lá. Tem um colega que está estudando, que quer estudar, tem interesse de estudar nesse carnaval, copia o link, compartilha com ele lá, que você me ajuda bastante. Então, daqui a pouco, eu já estou de volta para a gente poder continuar na nossa organização político-administrativa, para a gente continuar evoluindo, para a gente continuar aí nessa preparação para a nossa aprovação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Segue o Instagram do professor, tem um QR Code, também tem um link na descrição. Tem um grupo de estudo, vou deixar um link no WhatsApp para quem quiser entrar. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, que Deus abençoe. Em breve estaremos de volta aí com a nossa preparação foco total no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Valeu, senhores!